E aí pessoal, beleza? Então, sou o Vinícius, monitor de bioquímica, e hoje eu vou estar dando uma monitoria remota para vocês, né? Monitoria de enzimas. Gente, uma monitoria que vai ser dividida em duas partes. Semana que vem a parte 2. E essa monitoria, na minha opinião, é a última monitoria que bioquímica parece matéria de cursinho. Creio que vocês ainda tenham essa sensação, né? Parece que é uma revisão do que foi visto no cursinho. Nessa monitoria as coisas já mudam um pouco. E monitoria que vem, vocês já vão notar uma grande diferença. E, na minha opinião, isso faz com que a matéria comece a ficar mais legal. Porque agora, a partir de agora, vai ser tudo diferente, vai ser coisa nova. Beleza? Então, dando início à monitoria, enzimas, né? A gente vai falar primeiro de tudo o que elas são. Com exceção das enzimas de RNA, que são bem raras, a maioria das enzimas do corpo humano são feitas de proteína. Se elas são feitas de proteína, tudo aquilo que a gente já viu de proteína, sobre síntese, sobre degradação, sobre funções, sobre estrutura, tudo também é válido para enzima, beleza? E a gente vai aplicar isso no contexto. Sendo a enzima essencial para o organismo, a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente viu em proteína para patologias e nexos, sabe, com o sistema humano. A principal função delas, elas são catalisadoras. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas o que isso significa? Significa que elas vão diminuir a energia de ativação necessária para que aconteça a reação química com o substrato, tá? E é um mecanismo essencial para o metabolismo humano. Dezenas de reações que o metabolismo humano faz não seriam possíveis fazer sem ter a ação de uma enzima. Principalmente algumas degradações de macromoléculas, como por exemplo proteínas. Tem ligações muito fortes, né? Ligação peptídica é uma ligação muito forte. Sem enzima, dificilmente você conseguiria destruir ela, degradar a proteína a ponto de chegar a aminoácido. Dentre outras reações químicas do teu corpo que só funcionam por conta de enzimas. A própria respiração celular. São dezenas de passos que a gente vai ver posteriormente. E todos eles têm alguma enzima, têm uma ajuda. E esse equilíbrio perfeito na ação das enzimas é o que garante nossa vida, nosso metabolismo. Então, obviamente, eles vão estar totalmente relacionados a doenças, né? Quando uma dessas enzimas falham ou tem um comportamento anormal, pode ser que eu venha a ter uma patologia. Então vamos começar primeiro de tudo com a nomenclatura delas. A gente tem dois tipos. A nomenclatura usual, que é a que a gente mais vai usar, que seria a função ou substrato que ela interage, mais o sufixo ase. Por exemplo, uma enzima que a gente vê muito é a lipase pancreática, né? Lipase, lembra o quê? Lembra lipídio. Então, é uma enzima que está relacionada com isso. Ela está ligada com a lise do lipídio. E pancreática porque o pâncreas produz ela. Só que lipase pancreática é um nome muito vulgar. Não é usado na comunidade científica, talvez não seja usado em um artigo sério, em um livro referência, está num banco de dados. O nome técnico da lipase pancreática é 3113. Aqui está. Aonde você for, em qualquer lugar do planeta Terra, e você se referir a ela desse jeito, todo mundo vai saber exatamente da enzima que você está falando. Se você quiser procurar a estrutura genética dela, as funções, as interações em um banco de dados, ela vai estar catalogada principalmente desse jeito. Porque nomes usuais, a enzima pode ter 3, 4 nomes usuais. E dependendo do país, ela pode ser chamada de algum jeito. O nome técnico dela vai ser o mesmo em todos os locais. É um jeito de unificar e deixar a pesquisa científica mais fácil. E aqui do lado eu deixei como que a gente dá esse nome técnico. Tem uma série de características que a gente usa e pela classificação dessas características a gente consegue selecionar certinho que grupo de enzimas ela é e discriminar ela das outras e classificá-la também. Tá, mas como que isso funciona? Vamos para o que interessa. Lembra que eu falei que ela diminui a energia de ativação necessária para o substrato sofrer reação química? Olha aqui esse primeiro gráfico. A linha vermelha está mostrando a reação normal sem uma enzima. Tá? Eu tenho um reagente, ele precisa de uma energia grande para virar um composto ativo, né? E depois que ele chega nessa energia, ele consegue
finalmente fazer a reação dele e virar produto. Segredo nenhum, né? Ok. Mas você vê que aqui na linha azul, com enzima, você nota que essa energia de ativação que ele precisa é bem menor? Em vias de fato, o que isso significa? Significa que a reação vai ocorrer mais vezes e de forma mais fácil. Porque eu preciso de menos intervalo. Agora na imagem de baixo, nota que a enzima está em cima da flechinha, né? Ela não está nem perto do substrato, nem perto do produto. Por quê? Porque ela está catalisando essa reação, só que ela não está participando diretamente. Ok? Ela não é consumida ou gerada no meio da reação. Nessa figura aqui, a flecha está apenas para um lado. Na próxima aula, nós vamos ver que certas classes de proteínas, de enzimas, né, são prioritariamente de um lado só, quer dizer que é uma reação unilateral, ela só passa substrato para produto. Ou pode ser dos dois lados, a enzima tanto ajuda o substrato a virar produto, quanto o produto virar substrato. Ok? Depois dessa chuva aqui, desse vômito de informação, você deve estar desse jeito. E tá tranquilo. Quem aí foi bom de química no cursinho, conseguiu pegar bastante, tá tranquilo também, parabéns. Mas quem não foi e tá perdido, vamos simplificar, vamos dar exemplo. Vamos explicar com calma para que você possa entender. É importante que você tenha a base disso agora, porque nunca mais alguém vai sentar e vai te explicar a enzima com calma. Pressupõe-se que você entende que é uma enzima e sabe como que é, como ela trabalha. E durante toda a tua vida acadêmica, você vai se deparar com nomes de enzimas e enzimas muito famosas, você já vai decorar a função. Então é necessário que você minimamente tenha esse conhecimento. Então vamos tentar explicar de uma maneira mais fácil. Essa imagem aqui, ela retrata bem, ó, o caminho da reação, né, sem enzima e com enzima. Nota que o cara sem enzima está fazendo um esforço danado, enquanto o cara com enzima está bem tranquilo. Ou seja, o cara sem enzima tem que ter uma energia de ativação muito maior do que o cara com enzima. A enzima faz isso, olha, ela encurta o caminho, ela facilita o caminho. E é isso que você tem que entender. Por isso que ela é tão importante. Porque ela facilita, é ela que torna possível várias reações químicas que acontecem no nosso corpo. Certamente, sem ela, essas reações químicas não seriam possíveis. E vamos falar de uma parte muito importante da enzima agora, que é o sítio ativo dela. Lembra que a enzima tem a estrutura primária, a secundária, a terciária, algumas têm quaternária. E nessa conformação tridimensional que forma, eu tenho interação entre os resíduos, né? Entre os próprios entre as próprias radicais e cadeias carbônicas e diamina do aminoácido. E tudo isso forma um sítio ativo, beleza? Esse sítio ativo é uma região que tem uma afinidade muito forte pelo substrato, tá? E a conformação dele e os aminoácidos que formam vão fazer essa seletividade pelo substrato, ou seja, eu tenho que ter aminoácidos específicos nesse sítio ativo e na conformação específica, para que ele consiga se ligar ao substrato. E o que acontece quando ele liga ao substrato? Ele tem uma série de características que vai ficar mais fácil, ele faz com que fique mais fácil que a reação ocorra, seja podendo direcionar melhor o formato, a sequência de ligação do substrato. Como assim? O substrato precisa ter uma certa conexão, um certo contato específico em regiões específicas da molécula para que ocorra a reação de forma certa. E a enzima pode acabar facilitando isso. E por conta disso, né, como ela torna mais efetivo esse contato, essa interação entre o substrato, ele precisa de menor energia, porque ele está sendo facilitado. Por isso que diminui a energia de ativação, ok? Deixei aqui um textinho bem certinho para explicar para vocês. E tá bem simples, leiam, porque essa parte é bacana de entender. Na próxima aula, quando a gente falar de inibição desse sítio ativo, é importante que vocês entendam bastante o que ele é para entender como ele é inibido. A enzima não anda sozinha. Ela tem a ajuda de cofatores. Fator? Não. Mas uma grande quantidade tem. Isso é relativamente importante para a prática médica. Então, a gente vai dividir os cofatores de dois jeitos. Os orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos são os metais obtidos pela alimentação. Magnésio, zinco, níquel. São muito importantes. Mas a gente vai voltar aqui nossa atenção, pelo menos nesse momento, para os orgânicos,
que também são chamados de coenzima, ok? Então, cofator inorgânico. Se eu falar coenzima, você vai começar a pensar em algo orgânico. Quando eu falar coenzima, a primeira coisa que tem que chegar na tua cabeça é a palavra vitamina. A grande maioria das vitaminas estão relacionadas com isso. Elas têm funções específicas que facilitam o trabalho da enzima, tá? Seja em uma reação subsequente, seja na própria reação. Ela é necessária para que a enzima funcione de forma assertiva, de forma adequada. O NADH e o FADH2 também são. E só um extra dessa aula, eu decidi focar bastante eles. Porque a gente vai ver NADH em ciclo de Krebs, em cadeia de fosforilação oxidativa. Só que antes disso, vocês já vão precisar dele. E muitas vezes vocês não têm um conhecimento básico. Então vamos explicar basicamente o que é o NADH, que é o principal, que eu acho que vai facilitar bastante a vida de vocês daqui a um tempo. Primeiro de tudo, essa é a estrutura química do NAD. Importa de nada pra gente, então nem pira nisso. O que importa é essa equação química aqui, ó. Tá vendo? NADH mais um próton, né? Um H+, mais 2 elétrons. Uma flecha que vai para os dois lados, ou seja, essa reação pode ir ou voltar, forma um NADH. Eu quero que vocês olhem para essa reação e consigam entender o que ela está querendo te dizer. Que é, tá vendo como ele consegue transportar elétron? Ou seja, ele pode pegar elétron e pode soltar elétron. Então, para a gente, o NADH vai ser basicamente o quê? Um transportador de elétron, um caminhãozinho de elétron, se for mais didático, né? Então, basicamente isso. Por quê? A gente precisa desse transporte de elétrons, seja para mudar a conformação de certas proteínas, seja para gerar energia para o nosso corpo. Então isso é muito relevante para a gente. E como a gente não pode sair por aí, como a gente não tem um fio elétrico no corpo para ficar movendo elétron, né? Igual um aparelho elétrico, a gente usa NADHs. Eles são como se fossem pilhas. Toda vez que você vê um NADH+, um NAD+, desculpa. Então vamos reformular para não ficar dúvida. Toda vez que você vê um NAD+, significa que ele perdeu os elétrons dele. Ele está de forma oxidada. Eu quero que você pense de uma coisa quando você vê isso. O teu corpo está com pouca energia. Por quê? Porque ele está perdendo os elétrons. Esses elétrons estão sendo usados para gerar outras reações químicas no corpo. Então, toda vez que eu vejo um NAD+, eu penso em um corpo com pouca energia. O NADH. O NADH é sintetizado quando a gente come pelo ciclo de Krebs, entre outras situações. E toda vez que você vê um NADH, ou seja, o elétron está bonitinho dentro dele. Pense o quê? Pense que o corpo está com bastante energia. Porque o NADH é a pilha cheia e o NAD+ é a pilha descarregada. Se eu estou com um monte de pilha cheia, significa o quê? Que o meu corpo está carregado, que ele tem energia. O memezinho para ilustrar bastante isso. Ou seja, o NADH a gente usa ele para transportar elétrons. A gente joga elétrons nele e, por favor, transporte para mim. Porque eu não posso deixar um elétron ficar rodando livre na minha circulação, né? Além de ser impossível isso, porque ele vai se ligar a algo, ele é muito reativo. E eu posso formar espécies reativas de oxigênio, que a gente vai ver daqui a um tempo. Eu posso fazer moléculas que, por cima, assim, elas lesam o teu corpo. Pode causar uma série de problemas. Então a gente usa um transportador estável para ele, que é o caminhãozinho dele, que é o NADH. Então toda vez que você vê NADH, você vai pensar no quê? Num caminhãozinho de elétron, uma pilha, beleza? E esse outro meme mostra que, como a gente não existe uma forma física, né, possível que a gente mexa diretamente com energia, não existe isso de pegar energia para cá, passar para lá. A gente usa uma potencial energia de modo dos elétrons. Esses elétrons vão carregar ou descarregar o meu NAD. E isso, posteriormente, vai se transformar em energia para o meu corpo, para realizar as equações químicas, beleza? As reações químicas. Além disso, já vamos falar sobre os fatores que alteram a velocidade da enzima. Primeiro de tudo, a temperatura, né? Lembra que eu disse que a enzima é uma proteína? Então ela tem uma temperatura ótima para trabalhar. Lembrando que a temperatura muda a velocidade de agitação dos átomos e isso vai mudar diretamente a conformação da proteína. E como a maioria das enzimas são proteínas, essa mudança dessa conformação vai gerar uma alteração no sítio ativo. Lembra do sítio ativo?
Essa alteração do sítio ativo pode ser que ela seja mais ou menos interativa com o substrato. Podemos entender agora porque uma febre seria tão perigosa para o corpo humano, uma insolação ou uma hipotermia. Porque concorda que eu tenho uma série de enzimas que são essenciais para minha vida, para minha respiração, dentro da minha mitocôndria, por exemplo, e tá a todo momento produzindo ATP para mim. Imagina se eu aumento minha temperatura. Olha aqui no gráfico. Eu tô a 30 graus, né? Um pouquinho mais acima, uns 37. Temperatura ótima para o corpo humano. Imagina se eu me descuido e minha temperatura vai aqui para 45. Olha o quanto muda a velocidade de reação da enzima. Ou seja, o que eu vou conseguir com isso? Minhas enzimas vão trabalhar de modo deficiente. Isso vai desequilibrar o metabolismo do meu corpo. A longo prazo eu vou morrer. Depende da variação de temperatura. Se for uma temperatura muito alta, eu posso morrer a curto prazo também, né? O outro seria o pH. Por isso que a gente fala tanto sobre o sistema ácido-base, lembra? Tampões. Por que é tão interessante que o teu corpo consiga tamponar o pH dele? Porque se o teu corpo não tamponar e eu tiver um aumento muito grande pro sentido ácido ou pro sentido base, eu também vou ter uma alteração na estrutura dessas enzimas. Se eu altero a estrutura da enzima, eu altero todo o metabolismo do corpo humano. Logo, eu acabo podendo gerar uma morte do corpo. Isso não é interessante. Então, eu uso aquele sistema de tampão para precaver disso. E da temperatura, o corpo tem os mecanismos de homeostase dele, né? Todo mundo sabe, sudorese, pelos, tecido adiposo. Então, o corpo quer sempre se manter o mais estável possível para todas as enzimas trabalhar na temperatura ótima dela. Temperatura e pH. Para quê? Para que o sítio ativo consiga estar exposto da forma mais eficaz possível para interagir. Além disso, eu tenho a concentração. Na próxima aula, a gente vai ver a concentração que ela afeta diretamente enzimas chamadas enzimas micaelianas e efetores positivos e negativos, que interagem diretamente com enzimas chamadas alostéricas. Gente, por hoje era só isso. Tentei já deixar um pouquinho mais completinho para vocês, porque eu sei que está sendo difícil essa parte de estudo EAD, a gente dispersa bastante, né? Então, tentei deixar o mais completo possível. Vou estar à disposição de vocês a qualquer momento para dúvidas. Além disso, qual livro eu recomendo para estudar? Essa parte ela tá muito boa no Harvey, Bioquímica Ilustrada, né? Então tem ele na biblioteca, tem ele online. Se alguém precisar, fala comigo. E leiam, é um capítulo pequeno, não é grande, e vai te dar uma base muito importante que vai ser útil pro resto da tua vida como médico, tá? E é isso, gente. Perdão pela voz de sono. Eu tô gravando isso daqui de madrugada porque para evitar cachorro latindo, vizinho gritando, carro. Mas eu tô com muito sono, então a voz ficou horrível. Mas espero que vocês entendam e obrigado por ter assistido até aqui. Bons estudos.